Na maioria dos dicionários, a palavra moda é conceituada como uma maneira ou costume mais predominante em determinado grupo de pessoas em certo período. Em sentido estrito, porém, moda costuma se referir especificamente aos diversos estilos de vestuário que prevalecem numa dada sociedade em determinada época histórica. Mas você sabe o real significado dessa palavra? Sabe como ela influencia os padrões de consumo de milhões de pessoas todos os anos e como se mantém sendo uma das indústrias mais lucrativas da atualidade? Durante toda a história, as roupas, assim como tudo que nos cerca, passaram por um processo de evolução. A princípio, surgiram por conta da necessidade do ser humano de se proteger das condições adversas que enfrentavam, tais como o frio e a chuva. Com o passar do tempo, entretanto, as peças passaram a adquirir um caráter diferente. Atualmente, as vestimentas tornaram-se uma característica da estética humana, trazendo consigo diversas percepções de status social, estilo de vida, identidade, traços culturais e de gerações. São uma expressão da individualidade e, ao mesmo tempo, da massificação. A indústria da moda é avaliada em aproximadamente 2,5 trilhões de dólares e emprega mais de 75 milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2018, só no Brasil, o mercado da moda gerou um consumo de mais de 200 bilhões de reais, ficando atrás somente da indústria alimentícia no ranking dos maiores faturamentos por indústria. São mais de 2.000 empresas formais no país e quase 9 bilhões de peças produzidas anualmente. Isso tudo só no Brasil. Sem dúvidas, a indústria da moda é uma das mais importantes e influentes da atualidade, sendo um dos motores econômicos do planeta. Mas isso tudo tem um preço. A indústria da moda é a segunda maior poluente, ficando atrás somente da indústria do petróleo. É responsável por cerca de 10% das emissões totais de gases de efeito estufa, mais que a aviação e o transporte marítimo juntos. Uma única camiseta consome quase 2 kg de combustíveis fósseis em sua produção e quase 3.000 litros de água. A cada 100 peças de roupas fabricadas, 60 vão para o lixo com menos de um ano de uso, e a cada 1 segundo, o equivalente a um caminhão de lixo têxtil é incinerado ou despejado em aterros. 500.000 toneladas de microfibras sintéticas são liberadas nos oceanos por este setor todos os anos. A viscose exige a derrubada de 70 milhões de árvores anualmente, da mesma forma que o poliéster necessita de 70 milhões de barris de petróleo e demora mais de 200 anos para se decompor. Isso ainda não é tudo. Então, por que as pessoas continuam sendo coniventes com um sistema tão prejudicial? A necessidade, que deveria ser o principal motivador para iniciar o processo de consumo, tornou-se uma das menores forças impulsionadoras que atua nas pessoas quando o assunto é a aquisição de um bem de consumo durável. Comprar um produto ou serviço não significa mais simplesmente suprir uma necessidade básica. A compra começa muito antes da vontade do consumidor. O consumo é previamente arquitetado, milimetricamente. A partir da propaganda que cria no consumidor a ideia de que precisa completar sua existência com um determinado item, a vontade é gerada, e ao ver que muitas pessoas utilizam aquele produto, a vontade de adquiri-lo tende a aumentar. Este fator fica evidente, por exemplo, na pandemia do Covid-19. Até o momento, outubro de 2020, são mais de 150 mil mortos pela doença só no Brasil, e até mesmo as máscaras faciais, dadas como uma das maneiras mais eficientes de se evitar a contaminação pelo vírus, tornaram-se itens da moda. As pessoas têm se preocupado cada vez mais com a estética das máscaras. Escolher as mais bonitas e combiná-las com o restante do look tornou-se uma preocupação real, mesmo em meio à situação alarmante. Marcas famosas têm lançado modelos a preços altíssimos, que esgotam rapidamente, assim como estilistas têm lançado itens personalizados, edições limitadas de coleção em valores não mais acessíveis. Pelo contrário, a mais cara vendida até hoje atingiu a marca de 8 milhões de reais. A peça foi feita com 250 gramas de ouro puro e incrustada com mais de 3.000 diamantes. Percebe-se dessa forma a banalização até mesmo de uma das ferramentas mais importantes para a proteção individual na atualidade.
O capitalismo, de modo geral, tende a transformar itens essenciais em artigos de luxo, e a indústria da moda, sendo um dos principais componentes desse sistema, não fica de fora. Assim, a necessidade, que deveria ser a guia fundamental e geradora do consumo, se torna apenas uma das possibilidades de causa para despertar o desejo maior da lógica capitalista, gerando um consumo desproposital, desenfreado e favorecedor apenas de uma pequena parcela da sociedade, além de extremamente prejudicial ao meio ambiente. O consumismo tornou-se o principal meio para impor e sustentar a indústria da moda, assim como a moda tornou-se um dos principais meios para sustentar o consumismo e o sistema capitalista. O consumo desenfreado acontece por vários motivos, mas o principal são as obsolescências, que, de forma geral, são um fator que faz com que um produto se torne ultrapassado, seja considerado antigo ou até mesmo perca sua utilidade. A sobreposição de tendências a cada coleção é capaz de fazer com que algo comprado no mês passado seja considerado antiquado logo no mês seguinte, perdendo assim o seu sentido de uso. Essa estratégia de marketing para estimular o consumo ocasiona a obsolescência perceptiva, que ocorre em consequência à falta de criação de significado entre o consumidor e o produto, tornando-o obsoleto, devido ao surgimento de uma nova versão com um design diferente, mesmo sem a perda de sua funcionalidade. Além disso, outro fator que influencia diretamente a movimentação deste mercado é o curto ciclo de vida das peças de roupa, fabricadas com uma qualidade inferior propositalmente, para durarem pouco e rapidamente serem descartadas. Essa é outra estratégia altamente difundida, a obsolescência programada, que inutiliza os produtos de forma deliberada, numa velocidade significativa. As obsolescências são um fator que fazem com que os produtos sejam considerados ultrapassados, antigos, obsoletos ou até mesmo percam a sua funcionalidade. Independente de se é perceptível ou a programada, a finalidade da obsolescência é sempre a mesma, é criar produtos para irem para o lixo rapidamente e serem substituídos na mesma velocidade. É literalmente criar um produto fazendo com que ele seja descartado o mais rápido possível. Com isso, o mercado se mantém aquecido, constituindo-se no denominado fast fashion, ou moda rápida. Neste sistema, as peças produzidas são utilizadas menos de 5 vezes, promovendo um enorme acúmulo de lixo, gerando 400% a mais de emissões de carbono do que peças comuns. Para compreender todos os prejuízos ocasionados pela indústria da moda, é necessário realizar uma análise minuciosa do ciclo de vida das peças, que consiste num balanço de todos os impactos ambientais gerados, desde a matéria-prima que entra em sua produção, passando por seu uso até chegar à disposição final de seus resíduos, ao longo de todo o processo. Ou seja, uma análise do berço ao túmulo. Tudo começa na produção da matéria-prima, que é a primeira etapa da cadeia produtiva da moda. A cadeia produtiva da moda nada mais é do que todas as etapas que uma peça de roupa passa no setor industrial. Então vai desde a extração dessa matéria-prima, que vai ser transformada em fibras, depois em fios e tecidos. Esses tecidos vão ser personalizados, transformados em roupas e vão ser encaminhados para o mercado consumidor. O descarte vai ser a consequência de todo esse processo industrial, mas o que pouco se fala mesmo são sobre os impactos ambientais que esses tecidos causam. Para entender melhor, as fibras naturais são justamente provenientes de elementos encontrados na natureza, como o algodão, o linho e a lã. E as fibras artificiais e sintéticas são produzidas a partir de matérias-primas não naturais, como o nylon, o acrílico e o poliéster. A fibra de algodão, por exemplo, ainda é a principal matéria-prima utilizada pelo setor da moda, mesmo que seu consumo tenha decaído nos últimos anos, por conta do avanço das fibras sintéticas. A média da década foi a produção de mais de 1.200.000 toneladas de algodão. Cerca de 330 foram exportadas, e junto com essas milhares de toneladas estão também os devastadores impactos ambientais. Para se ter uma noção, são consumidos entre 7.000 e 29.000 litros de água para produzir cada quilo de fibra de algodão. Só na última década, o Brasil utilizou aproximadamente 37 bilhões de litros de água. Isso
pode abastecer por um mês quase 6 milhões de pessoas, segundo a média de consumo brasileiro, sem contar o uso de agrotóxicos, o esgotamento do solo e o excessivo consumo de energias derivadas de combustíveis fósseis empregados na produção. Embora o poliéster tenha sido o caminho mais optado contra o algodão, também carrega muitos impactos ambientais. Esta fibra nada mais é do que o material PET, que está presente nos mais diversos objetos do nosso dia a dia, como roupas, garrafas, tintas, estofados e muitos outros. Além de ser obtido a partir do petróleo ou do gás natural, que são matérias-primas não renováveis, gera muitos resíduos voláteis e utiliza também de muito combustível fóssil para seu transporte. Outro grande problema é a contaminação via microplásticos, que ao se soltarem das fibras param nos oceanos, prejudicando ecossistemas e a vida de milhares de pequenos animais que se alimentam desse plástico. Isso afeta a cadeia alimentar, podendo intoxicar também os seres humanos. Infelizmente, isso ainda não é tudo. A viscose, por sua vez, é a terceira em liderança na indústria têxtil e é feita a partir da celulose. Sua produção emite sulfeto de carbono e gás sulfídrico, substâncias significativamente tóxicas, além de exigir alto consumo de água e energia. Isso sem contar os riscos à saúde dos funcionários que manuseiam compostos químicos nocivos e o fato de que 30% de sua produção é proveniente de árvores de florestas nativas e ameaçadas de extinção, como a Amazônia. Sabendo que a indústria da moda é altamente poluente, está se criando cada vez mais opções de tecidos sustentáveis para que não agrida mais o meio ambiente. Por conta de todos esses problemas, a cada dia surgem novas opções de tecidos mais sustentáveis e atualmente já existem inúmeros. Alguns deles são o Pinatex, o Chemilk e o Bananatex. O Pinatex é uma imitação de couro feita a partir do abacaxi, e seu processo utiliza as fibras de celulose presentes nas folhas que seriam descartadas, que chegam a 40 mil toneladas anualmente. Além do tecido ser mais barato e mais leve do que o couro verdadeiro, não realiza maus tratos a animais, não utiliza tanta água e produtos químicos em sua produção e não necessita de fertilizantes. Em seguida, temos o Chemilk, fibras feitas com matérias-primas 100% naturais e renováveis, produzidas a partir da caseína do leite, parte inadequada para o consumo humano. A Alemanha, por exemplo, descartava 2 toneladas de caseína todos os anos. Sua produção não tem um consumo alto de água, apresenta desperdício zero e a inexistência de produtos químicos. O Chemilk é altamente sustentável, porque além de reaproveitar de forma extremamente útil algo que iria para o lixo, cada quilo da fibra gasta no máximo apenas 2 litros de água, valor surpreendente quando comparado, por exemplo, ao que é gasto na produção da fibra de algodão. Também ajuda a regular a temperatura corporal, é dermatologicamente testado e totalmente biodegradável. Por fim, temos o Bananatex, um tecido completamente feito de banana, que devido à sua grande resistência e durabilidade, é altamente promissor para a indústria têxtil, podendo ser utilizado para confeccionar as mais diversas peças da moda. Além de todos os processos de sua fabricação serem artesanais, o Bananatex necessita de apenas um pequeno consumo de energia e água e gera um baixo impacto no processo de tingimento e branqueamento. Este é o primeiro tecido durável, impermeável, 100% biodegradável e feito apenas de bananeiras cultivadas organicamente nas Filipinas. Seu ciclo de vida se inicia na extração da fibra de abacá da planta, transformada em papel, que ao passar por um processo de corte em tiras finas, dá origem ao fio. Este fio é encaminhado para a tecelagem, onde é usado para produzir um tecido totalmente biodegradável. Além disso, as árvores de abacá não necessitam de fertilizantes nem pesticidas, o que faz com que todo o processo seja mais limpo e com um menor impacto ambiental. Sua autossuficiência tornou-se um importante contribuinte para o reflorestamento das áreas antes erodidas, ao mesmo tempo em que fortalece os agricultores locais.
Primeiro, é preciso entender que todos os tipos de tecido causam algum impacto ambiental. Então, é necessário avaliar todos esses prós e contras para que as entidades maiores sejam cobradas. Mas mesmo assim, a gente pode adotar um modo de vida menos consumista e dando uma vida útil maior aos produtos. São toneladas e toneladas de roupas produzidas em escala mundial, diariamente. A moda é o que move o mercado e diz muito sobre como vivemos. Comprar roupas pode ser uma forma de investir na autoestima e, para alguns, representa até um momento terapêutico. No entanto, pouco se fala sobre a verdadeira origem dos produtos comercializados. Quem são as pessoas que produzem tudo isso? A realidade é que grande parte dos itens da moda são feitos às custas de trabalho escravizado, e quase sempre o consumidor nem imagina, ou simplesmente não se importa com o que houve antes de obter a mercadoria final. Segundo uma pesquisa realizada em 2018, a moda é a segunda categoria de exportação que mais explora o trabalho forçado. Isso porque na escravidão moderna as vítimas trabalham em condições precárias e recebem valores muito abaixo dos devidos. De acordo com o estudo, cerca de 40 milhões de pessoas estão nessa situação, e 70% delas são mulheres. No mundo, são quase 25 milhões de famílias que não vivem uma vida digna, e grande parte da população nem sabe disso. Do seu conhecimento que grandes marcas de roupa como a Zara, a Renner e a Marisa já estiveram ou ainda estão relacionadas com a utilização de mão de obra escravizada? Não. Algumas das maiores marcas de roupa no Brasil já foram flagradas ao explorar o trabalho escravizado moderno, em pequenas oficinas terceirizadas, a maioria com funcionários imigrantes. Algumas das tragédias são marcantes, como em abril de 2013, por exemplo, quando um prédio de 8 andares desabou na periferia da capital de Bangladesh, matando mais de 1.100 pessoas. O edifício abrigava 5 fábricas de confecção de roupas e empregava mais de 2.000 pessoas que produziam itens para empresas como o Walmart e o Primark. O salário mensal era de aproximadamente R$ 360, com jornadas de trabalho de 10 horas durante 6 dias da semana. Um dia depois da tragédia, ainda nesta quinta-feira, era possível ouvir os gritos de socorro de trabalhadores que ficaram presos aos escombros do prédio que desabou em Bangladesh. Segundo o governo, ao menos 2.000 pessoas já foram retiradas dos escombros. Havia mais de 3.000 operários têxteis no prédio, a maioria mulheres, mas não é possível dizer quantos deles estavam no edifício no momento do desabamento. Os operários da fábrica produziam roupas para exportação revendidas por tradicionais marcas ocidentais. A britânica Primark confirmou que um de seus fornecedores ocupava o segundo andar do edifício. A canadense Loblaw também confirmou que tinha negócios com uma empresa que operava no local. A Walmart informou não saber se comprava peças de empresas do local. Mais de 1.000 operários protestaram em frente à sede da Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário na capital de Bangladesh. Alguns apedrejaram o prédio e entraram em confronto com a polícia. Os trabalhadores pediram o fechamento de oficinas de costura e a punição dos donos das fábricas. Mesmo depois dessa catástrofe, o balanço de melhoramentos foi muito pequeno. Os operários continuam a fazer diariamente o caminho para a fábrica, desde o nascer do sol até muito tarde, sempre com um salário miserável e ainda assim, 1 a cada 10 jeans usados no mundo é produzido em Bangladesh. Por isso, quando o consumidor tem acesso a informações, ele se torna mais responsável e pode escolher para qual marca quer dar o seu dinheiro, além do papel exercido pelos profissionais da indústria da moda e dos órgãos superiores, que devem estabelecer alternativas que priorizam as produções locais, de forma sustentável, que monitoram as cadeias de confecção e oferecem meios para que o bem-estar de vestir uma roupa nova não seja manchado pela exploração dos trabalhadores envolvidos na fabricação da peça. É importante ressaltar que a mão de obra escravizada não existe somente na confecção das peças. Esta prática deplorável está presente também em vários outros setores, como por exemplo o plantio e a colheita do algodão, e não é algo exclusivo da indústria da moda. É impossível encontrar uma explicação que justifique como os responsáveis pela manutenção desse sistema simplesmente não se importem com as pessoas que trabalham em suas indústrias,
e tentem apagar o fato de que cada trabalhador, acima de tudo, tem uma vida fora das fábricas, tem uma família e sonhos próprios, que infelizmente quase nunca se concretizam nesse sistema. Chegamos ao momento em que as roupas já finalizadas estão disponíveis nas vitrines, sejam virtuais ou físicas, para o consumo final. Também é neste setor que grande parte da população encara dificuldades de encontrar algo que o atenda. Isso se deve ao fato de que a maioria das peças são idealizadas e produzidas para pessoas dentro dos padrões de beleza. Você se sente representado pela moda disponível nas lojas? Isto é, você consegue encontrar roupas do seu tamanho, por exemplo? Não. Eu uso 48, que não é uma numeração, tipo, é uma numeração que vem depois do GG e já eu acho muito difícil de encontrar. Sim? Não tem facilidade. Tem lojas específicas, né? Poucas são as lojas que têm o tamanho certo. É bem difícil encontrar. Não. Sim. Eu encontro no meu tamanho, às vezes eu acabo ajustando. É muito difícil, hein? Eu uso assim, tamanho pra obeso, né? Eu acho. Muito difícil. Principalmente os modelos que a gente gosta, assim, que a gente se identifica mais, não tem pro meu tamanho. É importante ressaltar que o âmbito social é um fator imprescindível quando se trata de meio ambiente. É impossível dissociar a relação entre os seres humanos e o ambiente em que vivem, assim como é impossível a existência do conceito de sustentabilidade no mundo onde existam pessoas à margem de direitos e serviços básicos. Por conta deste fator na indústria da moda, que cria suas peças de acordo com padrões excludentes, deixando grande parte da população à margem, surgiu o movimento da moda inclusiva, que tem como objetivo incluir pessoas portadoras de deficiência ou que não se encaixem nos padrões tradicionais impostos, através de peças de roupas ou acessórios confortáveis, de fácil uso e colocação, visando também a beleza. Porém, esta ainda não possui a devida visibilidade no mundo fashion, além de não conseguir suprir todas as necessidades de forma satisfatória. Poucos estudos destacam a necessidade de uma abordagem inclusiva para o design de moda. De acordo com a OMS, em torno de 10% da população mundial representa pessoas com deficiência. No Brasil, dados do IBGE de 2010 apontam que mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% da população. Muitas dessas pessoas com deficiência chegam a levar até 2 horas para realizar atividades simples, como vestir-se, e em muitos casos acabam optando por ficar em casa, o que diminui sua autoestima e limita suas vivências. As peças desenvolvidas para o público de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida costumam ter detalhes que facilitam o processo de vestir-se, assim como o processo de ajuda dos cuidadores e familiares. Embora a procura por opções mais flexíveis de vestuário seja crescente, a oferta ainda está em passos lentos. Essas pessoas buscam roupas extremamente específicas, como a substituição de botões por zíper, velcro ou ímã, a inserção de elástico em calças jeans, além do deslocamento de costuras e inclusão de bolsos em lugares estratégicos, tudo com o objetivo de oferecer praticidade e conforto para quem usa. O vestuário impróprio pode causar desconfortos físicos e até emocionais. A estética da roupa influencia na autoestima e, quando não agradável, pode provocar o sentimento de tristeza e até estresse, refletindo negativamente nos tratamentos. Por conta dessa dificuldade encontrada, surgiram vários movimentos, como é o caso do Meu Corpo é Real, Fashion Day Inclusivo, criado pela estilista Michele Simões, que em 2006, logo após se formar em design de moda, sofreu um acidente de carro que lhe tornou paraplégica. O ocorrido fez a estilista reconhecer a deficiência como parte de sua identidade e utilizar seu estilo para comunicar ao mundo quem era, além de dar destaque ao público que ninguém vê, tornando-se uma das maiores representantes da moda inclusiva no Brasil. Ainda em relação à estrutura corporal, pessoas com nanismo, caracterizadas por sua estatura abaixo da média e em boa parte dos casos pela desproporção de seus membros,
como braços e pernas mais curtos, também enfrentam dificuldades para encontrar roupas que os atendam. Assim, novamente torna-se evidente a importância da moda inclusiva, uma vez que as roupas que estão disponíveis atualmente no mercado são produzidas com base em tabelas de medida padrão. Portadores de nanismo enfrentam diversas dificuldades em seu cotidiano, desde a falta de acessibilidade até o preconceito, além de, na maioria das vezes, não terem a chance de vestir uma roupa que lhes proporcione conforto, que não precise de diversos ajustes e que esteja de acordo com a sua faixa etária. De acordo com este público, uma das maiores dificuldades encontradas por causa de seu tamanho é o fato de precisar comprar roupas nos setores infantis das lojas, onde não encontram roupas que condizem com sua idade, como peças para trabalhar ou que combinem com sua personalidade e imagem que querem passar. Por esse motivo, também existem vários movimentos. Um deles é a Moda em Rodas, criado por Heloísa Rocha, jornalista sergipana portadora de osteogênese imperfeita, condição rara de fragilidade óssea. A mesma compartilha dicas de looks, comenta eventos de moda que frequenta e faz posts para conscientizar seu público sobre os desafios das pessoas com deficiência. O indivíduo com deficiência visual, por sua vez, costuma orientar-se pelas formas e detalhes das coisas, e para auxiliar a autonomia, adotam-se detalhes em relevos nas peças para facilitar a identificação na hora da escolha e da troca de roupa no cotidiano. Roupas sem etiquetas ou lisas, sem muitos detalhes, atrapalham e confundem as pessoas com deficiência, fazendo com que elas vistam a roupa de forma errada por não saber distinguir o lado certo da roupa. As pessoas com deficiência visual, mesmo não podendo enxergar o mundo à sua volta, podem interagir com ele a partir da percepção desenvolvida de outros sentidos. Isso tem implicações para o design de moda inclusivo. Ao projetar um produto de moda, o designer pode e deve, através da utilização de informações por meio de outros sentidos, como tátil, por exemplo, facilitar tanto a escolha quanto o uso do produto. A roupa deve ser facilitadora para as pessoas com deficiência, seja em aspectos de colocá-la e tirá-la, mas também na hora de escolher para comprar. Apesar de o mercado oferecer algumas soluções, tais como é o caso da etiqueta de roupa especial para deficientes visuais, ainda carece de inovações. Isso porque ainda não há lei que obrigue as empresas a desenvolverem essas etiquetas ou mesmo desenvolver peças voltadas ou aprimoradas para este público. Essa etiqueta trata-se de um material emborrachado em braille, de modo que descreve a cor do produto e outros detalhes. Seu diferencial é que consegue proporcionar algumas informações necessárias sem ocupar muito espaço. Isso porque o braille ocupa mais espaço do que uma escrita normal. Com a pandemia do Covid-19, o uso de máscara tornou-se obrigatório. Porém, as máscaras tradicionais abafam as palavras e escondem a boca, prejudicando, assim, a comunicação de pessoas surdas ou com perda auditiva. Diversos locais tomaram a iniciativa de produzir uma máscara com a transparência no centro, protegendo contra o vírus, mas tornando a boca visível, facilitando a leitura labial pelo interlocutor. Entretanto, é consideravelmente difícil encontrar esses produtos e muitas pessoas nem sabem de sua existência. Devido à falta de disponibilidade no mercado, várias pessoas têm improvisado máscaras adaptáveis. É o exemplo de Edna Brum, no Rio de Janeiro, que criou a máscara para ajudar seu filho surdo. Para aqueles que dependem exclusivamente de Libras, uma máscara especial que possui um símbolo desenhado de 2 mãos tem sido utilizado. De qualquer forma, diversos especialistas afirmam que para alguns surdos oralizados, a máscara facial com detalhe em transparência é uma forma muito eficiente de auxiliar na hora da comunicação. Adiante, adentramos em outro mercado que teve grandes avanços nos últimos anos, a moda plus size. Entretanto, é evidente o quanto ainda precisa avançar mais. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae, 71% das pessoas que usam GG enfrentam dificuldades na hora de encontrar roupas nas lojas, e 86% delas se dizem insatisfeitas com as opções de peças para manequins grandes.
Pessoas gordas ainda apresentam insatisfações quanto ao varejo brasileiro em relação à diversidade de modelos e cores das roupas. Além da dificuldade de encontrar peças fora de lojas especializadas, quando encontram algo que atende a seu tamanho, a insatisfação com a parte estética é recorrente. Os próprios vendedores enfrentam dificuldades para encontrar fornecedores que trabalham com este segmento de roupa, além dos preços praticados serem mais caros do que as lojas consideradas comuns. Estes fatores prejudicam em muito a autoestima e qualidade de vida dos consumidores plus size. Durante nossas pesquisas, recebemos diversas mensagens que ilustram o quão difícil se faz a vida dessas pessoas por conta da moda tradicional excludente. Normalmente, as roupas não têm meu tamanho, ficam apertadas ou curtas e quando têm tamanhos maiores, são apenas de alguns poucos modelos. Tamanhos limitados a um padrão, que somente uma pequena parcela da sociedade faz parte. A maioria das lojas só produz tops, sutiãs e biquínis G com estampas e modelos mais focados para pessoas idosas, por algum motivo que eu não sei. Então, sempre preciso ir em pelo menos umas 10 lojas para encontrar algo que me agrade, sempre modelos menores. Dificilmente eu me sinto confortável nas roupas, pois os modelos são magros e acinturados, então dificilmente encontro um tamanho de roupa adequado. Calças que só vão até o 38. Frustrante. Não tem muitas roupas estilosas plus size igual as de tamanhos menores. Estes foram apenas alguns dos comentários que recebemos. Dando prosseguimento ao ciclo dos itens da moda, que aqui se encontram na etapa de comercialização, são nítidas as expressões do consumismo, das obsolescências e da influência midiática. Todos esses fatores fazem com que as pessoas aumentem seu consumo e comprem cada vez mais e mais, para no final, tudo ir para o lixo. Desta forma, chegamos à última etapa deste ciclo, o descarte. Neste contexto, onde o mercado da moda dita quase que diariamente novas tendências que alimentam o consumo desenfreado, o número de peças produzidas por ano tem aumentado cada vez mais. Em 2010, só no Brasil, foram produzidas mais de 6 bilhões de peças. Todo esse processo é realizado de forma com que os impactos gerados durante e após o uso dessas peças são o último fator a ser considerado. Assim, além dos impactos negativos da produção e da comercialização, encontramos ainda o problema dos resíduos, justamente porque o sistema produtivo que ainda domina a indústria da moda é linear, fazendo com que uma quantidade enorme de recursos empregados na produção de roupas e acessórios, que serão utilizados pouquíssimas vezes, sejam descartados em aterros ou incinerados. Com esse modelo, a taxa de desperdício no setor de confecção e vestuário chega a 20%, e mais de 50% da produção em massa na moda é descartada em menos de um ano. É importante ressaltar que não apenas as peças propriamente ditas configuram o lixo gerado. O descarte dos retalhos da confecção também causa um impacto altamente significativo e muitas vezes não lembrado. A coleta dos retalhos é realizada de forma desorganizada, sem preocupação com a destinação adequada. Cada peça produzida inevitavelmente gera paras e retalhos que atualmente são descartados no lixo comum. No Brasil, a estimativa dos resíduos têxteis é de 175 mil toneladas por ano, e desse total, apenas 36 mil toneladas são reaproveitadas na produção de barbantes, mantas, novas peças e etc. Diante deste cenário, uma das possibilidades para evitar a destinação inadequada dos retalhos é a reciclagem dos tecidos, que consiste no processo de reutilizar as sobras de aparas e transformá-las em fios. Por meio de processos industriais, os fios podem ser usados para a fabricação de novos tecidos, estopas, colchões, mobiliários, dentre outros. O nível de desenvolvimento tecnológico disponível atualmente já permite a produção das peças de forma mais limpa, gerando menos impactos, o que deveria ser um objetivo generalizado.
sobre o descarte, é importante observar como as máscaras faciais, consideradas por muitos um artigo de moda, passaram a gerar um aumento significativo no volume de lixo. A previsão é que, se não forem descartadas corretamente, as máscaras se juntem às montanhas de resíduos têxteis e roupas descartadas de maneira indevida. Para se ter uma ideia, se considerarmos uma média de 5 máscaras de tecido por habitante, só na cidade de São Paulo seriam 60 milhões de máscaras descartadas, o que significa que já foram gastos só nas máscaras paulistanas 440 mil metros quadrados de tecido. Essa malha toda seria capaz de cobrir os gramados de 68 campos de futebol. Isso sem considerar que as máscaras precisam ser substituídas a cada 30 lavagens. Outro fator extremamente importante é que o descarte indevido eleva drasticamente o risco de contaminação pelo vírus, uma vez que as máscaras são resíduos biológicos. Quando uma máscara é descartada no lixo comum, contamina-se todo o restante dos resíduos que poderiam ser reciclados ou reaproveitados, além do risco de contaminação de aterros, lixões e reservas hidrográficas. Obviamente, a utilização das máscaras é indispensável, e as reutilizáveis são muito mais recomendadas que as descartáveis. Entretanto, o consumismo conseguiu se apropriar até mesmo desta ferramenta de proteção, fazendo com que as pessoas comprem diversas máscaras apenas pela estética, o que eleva um acúmulo de lixo assustador. É imprescindível não se deixar levar por essas tendências, não descartar as máscaras sem necessidade e, quando necessário, efetuar o descarte de maneira correta, evitando os riscos de contaminação. A gestão dos resíduos provenientes do setor têxtil é imprescindível, assim como as resoluções para todas as outras problemáticas ambientais, sociais, legais e econômicas presentes nessa cadeia produtiva. É evidente o quanto a indústria da moda é influente na vida das pessoas no mundo atual, e como este sistema, cuidadosamente arquitetado, tem também um lado extremamente negativo, que muitas vezes é apagado da narrativa. O primeiro passo, que na realidade é o fator primordial para a evolução humana rumo à sustentabilidade, é a conscientização. A moda e a informação devem caminhar juntas, promovendo nas pessoas uma reflexão sobre a responsabilidade socioambiental que seu consumo carrega. Isso significa que a informação deve ser transformada em conhecimento genuíno, internalizada em cada indivíduo e despertar a vontade por mudança, para que soluções sejam exercitadas. É preciso que as pessoas deixem sua zona de conforto e passem dia após dia a colocar em prática ações conscientes, abandonando o egoísmo e a alienação. A criação do senso de pertencimento é extremamente necessária, para que cada cidadão não se enxergue como um mero espectador na plateia, mas sim como um protagonista na defesa do bem coletivo. Afinal, a luta por um mundo melhor é algo que definitivamente nunca sairá da moda.